A mais bela paisagem do Rio de Janeiro tem mais do que a mão de Deus. O Cristo Redentor de braços abertos, construído há 80 anos, dá um toque especial ao cenário que tanto orgulha o carioca. Dá para imaginar o Rio sem um monumento? Como seria o nosso principal cartão postal? Provavelmente, a foto mais famosa da cidade teria em primeiro plano o Mirante Chapéu do Sol, o mesmo que decorava o topo do Corcovado antes da construção do Cristo. Inaugurado em 12 de outubro de 1931, o Cristo Redentor é uma bênção para o Rio. É o principal ponto turístico do Brasil, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O monumento completa 80 anos como grande mensageiro da paz. Nos primórdios da colonização, o Corcovado havia recebido dos navegadores portugueses o nome de Pináculo da Tentação, referência a um monte citado na Bíblia. No século XVII, o local passou a ser chamado de Corcovado, por lembrar uma corcunda. A ideia de construir um monumento religioso no topo do morro começou a tomar forma no século XIX. O primeiro a escalar o Corcovado foi Dom Pedro I. Em 1800, aliás, ele não era nem Pedro I, ainda era príncipe, em 1817, e deixou a marca numa árvore. Depois ele voltaria em 1824. Foi então construído um mirante de madeira, que também era conhecido com o nome Chapéu de Sol. Com o decorrer do tempo, veio para o Rio de Janeiro um padre português, filho de franceses, chamado Padre Pierre-Marie Boyce. E quando ele viu o Corcovado, ele achou que aquilo ali seria um ótimo lugar para que se fizesse uma estátua em homenagem a Nosso Senhor. O religioso levou a ideia até a princesa Isabel. Apesar da boa receptividade, o monumento ainda demoraria muito para se concretizar. Mas o local se consolidava como atração. Em 1885, os engenheiros João Pereira Passos e João Teixeira Soares, o primeiro deles futuro prefeito do Rio de Janeiro, fizeram a primeira ferrovia turística da América Latina, que é a Estrada de Ferro do Corcovado, com 1.300 metros de extensão. Essa ferrovia levava até o primeiro estágio, até um hotel, chamado Hotel Paineiras, e depois, no ano seguinte, em 1886, foi inaugurado o segundo trecho da ferrovia até o alto do Corcovado, onde havia um mirante de ferro que recebeu também o nome burlesco de Chapéu de Sol. A companhia, porém, dava prejuízos devido ao alto custo das viagens. Para se chegar ao topo do Corcovado eram 120 toneladas de lenha. Então ela era antieconômica, até ser liquidada para light, já no início do século XX. Mas ela se tornou um ponto turístico. Ela realmente transformou o Corcovado num ponto turístico. Você tem fotos de famílias subindo e admirando a beleza da vista. Com a queda da monarquia, os republicanos separaram o Estado e a Igreja. O cardeal Dom Joaquim Arcoverde não aceitava isso. Ele investiu então muito na educação, procurando formar as crianças para que não esquecessem dos preceitos religiosos, até que num belo dia apareceu na mesa dele a proposta de fazer o Cristo do Alto Corcovado, aquela velha proposta esquecida. Ele então abraçou essa causa como se fosse sua. Em 1921, a ideia de construir o Cristo ganha força para marcar o centenário da independência, a ser comemorado no ano seguinte. A primeira Assembleia do Círculo Católico destinada a discutir o projeto avalia outros lugares para se receber a estátua. As pessoas, então, começaram a procurar outros lugares para colocar essa estátua. Foi pensado o Pão de Açúcar e foi pensado o Morro de Santo Antônio. Felizmente não foi levado adiante. Já pensou para o turismo, seria um desastre. Finalmente optou-se pelo Corcovado. E aí tudo combinou para dar certo. O presidente da República, Epitácio da Silva Pessoa, era um católico fervoroso
e ele doou o cocoruto do Corcovado à Arquidiocese do Rio de Janeiro.